Eu quero convidar Flávio Gavaz para palestrar com o tema Garantia da Financiabilidade de Projetos de Infraestrutura. Engenheiro civil, com especialização em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e certificações Ambina. Empregado da Caixa há 18 anos, com conhecimento e experiência na atuação junto aos clientes de governo, atuando diretamente na gestão das operações do FIES, nos repasses do Orçamento Geral da União, no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no Caixa Políticas Públicas, em parceria públicos-privadas e concessões. Na Caixa, atuou como engenheiro civil, supervisor técnico, representante da Caixa no município de Sorocaba, São Paulo, coordenador de filial, gerente de filial nas filiais do governo de Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, gerente nacional nas áreas de produto de transferências de recurso e nas áreas de normas e padrões de engenharia de governo e atualmente na Superintendência Nacional de Serviços de Governo. Passo a palavra para ele. Boa tarde. É um boa tarde alto para animar, né? Depois do almoço tem que vir um ânimo. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre a questão da financiabilidade de projetos, mas mais com foco na questão da execuibilidade, na questão da viabilidade técnica de projetos, que é um problema muito sério que nós temos aqui no nosso país. Vocês sabem disso, a gente vivencia isso no dia a dia, que é aquela obra que começa e não acaba, ou começa, acaba depois de muitos anos, ou começa, acaba depois de muitos anos e não é operacionalizada, não é mantida pelo ente, porque não tem dinheiro para manter, né? Então, a ideia é falar brevemente sobre isso. Até aprender a usar o negocinho aqui. Vamos lá, pessoal. Então, a Caixa ela atua em duas frentes aqui na área de serviço de governo. Ela atua junto ao setor público, através do produto Caixas Políticas Públicas, que é um produto em que a Caixa presta assessoramento técnico aos municípios, aos estados, às empresas privadas que atuam em políticas públicas, para a execução adequada da política pública. Questão de orçamento, a questão de cronograma, a questão de viabilidade técnica de execução. Então, é um serviço contratado diretamente pelo setor público, né, ou empresas privadas que contratam a Caixa. Suporte técnico, estruturação de PPPs e concessões. Essa é uma atuação que a Caixa iniciou em 2019. Né, nós temos uma carteira com mais de 70 projetos, a gente vai abordar aí mais à frente. Financiamentos, aí nós temos a linha de financiamento com recursos próprios da Caixa, que é o Finisa, né, que é o financiamento para infraestrutura e saneamento, e temos também o crédito com recursos do FGTS, as linhas do governo federal, do Ministério das Cidades, que é o gestor da aplicação, que são ali saneamento para todos, para transportes, para cidades, todos os programas que o Ministério operacionaliza. E as operações de repasse do Orçamento Geral da União, as operações de PAC e as operações de não PAC também estão ali na Caixa. Então, esse é o suporte que a Caixa presta para o setor público para a execução de obras, a execução de empreendimentos. Em relação ao privado, a Caixa atua na questão dos financiamentos, né, o próprio Finisa também pode ser concedido ao setor privado, as próprias linhas de crédito do FGTS também podem ser concedidas ao setor privado, na área de mobilidade, na área de saneamento, por exemplo. E, além disso, tem uma série de outros serviços financeiros, gestão de contas, garantias e tudo mais que nós podemos prestar. Então, isso aqui é um link, né, entre o setor público e o setor privado, em que a Caixa pode atuar para prestar os serviços para os entes. Aí a gente entra aqui numa questão do estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental. Tem gente que fala EVTEA, tem gente que fala EVTEA, e tem gente que fala EVTEA. Então, eu vou falar aqui o EVTEA, tá? Que é lá do interior de São Paulo, EVTEA. Então, o escopo do EVTEA, que a gente chama de escopo básico, seria a parte de engenharia, a parte econômico-financeira e a parte socioambiental. Esse é um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental básico para indicar, para dar um indicativo da viabilidade de um empreendimento ou não. Um escopo ampliado, que é um escopo desejável, principalmente quando a gente fala em PPPs e concessões, né, quando vai ter a entrada de um parceiro privado, é a ampliação da análise jurídica, né, toda a questão jurídica, todo o respaldo jurídico, todo o suporte jurídico, e também a questão de comunicação social.
comunicação social no estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental, né, como bem disse Mariano, né, hoje em dia a gente sabe muito bem que não é uma questão vertical, não basta o poder público, não basta o governante determinar a execução. Se você não tiver a população engajada, a população defendendo aquele empreendimento, ele não acontece. Há alguns anos atrás, o governo federal anunciou, de forma talvez um pouco precipitada, um programa de PPPs de unidades básicas de saúde. E isso, a opinião pública, os órgãos de classe caíram matando e o assunto foi enterrado em dias logo após o anúncio, nem chegou a ter um chamamento e o programa foi enterrado. E provavelmente era algo muito bom, né? Era algo que tinha potencial para ser muito bom. Hoje nós estamos com algo acontecendo de forma parecida no Paraná, né? Recentemente no Paraná teve uma questão de privatização de escolas, privatização de gestão de escolas, de concessão de escolas, e teve uma discussão muito séria, e talvez essa discussão ela tenha ocorrido em função de um problema de comunicação, né? Talvez a população, talvez os órgãos de classe não entenderam qual era o real objetivo, né, o real objetivo do governo, o real objetivo da Assembleia Legislativa, e muito provavelmente jogaram um projeto que poderia vir a ser bom, né? Não estou dizendo que é bom ou não, poderia vir a ser bom, jogaram ele por água abaixo e enterraram esse projeto. Então, a questão da comunicação social ela também é muito importante, tanto quanto a questão técnica, econômica e ambiental num projeto de concessão e PPP, principalmente. Aqui o EVT é uma estrutura analítica, tem aqui uma espécie de organograma, a ideia não é detalhar, né, mas aqui a gente segrega as caixinhas do técnico operacional, do financeiro, o econômico ambiental e a parte jurídica, né? Então, aqui tem o detalhamento, toda a questão fiscal ela é avaliada, o modelo econômico financeiro, né, que tem que ser feito. Então, tudo aqui tem todo o detalhamento de uma estrutura analítica de um EVTEA. O EVTEA, a ideia, né, é que ele seja suficiente para que você possa avançar para as etapas de uma PPP ou de uma concessão, né? Então, que você consiga preparar os documentos de licitação, então o edital de licitação, a minuta de contrato, toda a documentação ela tem base e respaldo num bom EVTEA. A consulta pública, a audiência pública, roadshow, né, então, que é fundamental também para viabilizar um projeto, para deixar um projeto de pé, isso falando em PPP e concessões. E a licitação e o contrato propriamente dito, que é uma etapa, digamos assim, independente do estudo de viabilidade original. Então, um bom estudo de viabilidade, um bom diagnóstico, ele deve permitir o avanço dessas fases com qualidade, com segurança. Aqui a gente está falando muito em concessão e PPP, mas claro que não está restrito à concessão e PPP. A concessão e PPP a gente vai ter um privado operando, então um bom projeto ele tem que parar de pé. Ele tem que ter garantia de recursos, ele tem que ter sustentabilidade, ele tem que ter garantia de contraprestação caso o público dê default, caso ele deixe de pagar, ele tem que ter a garantia de uma demanda mínima, caso tenha o pagamento de tarifas por parte dos privados. Então, isso aqui ele é muito importante quando você fala numa concessão em PPP. Mas mesmo quando você fala numa obra pública, 100% pública, custeada com recurso público, mantida com recurso público, também é importante. Então, o que não faltam são as grandes obras aí de BRT, que vira no meio do caminho VLT, que volta a ser BRS e que não inaugurou até hoje. Então, isso aí, infelizmente, acontece. Por quê? Porque não tem um bom estudo, não tem estudo de concepção, não tem um estudo de viabilidade, não tem estudo de alternativas. Então, às vezes, vem uma cabeça iluminada com uma boa ideia e quer implementar a sua ideia. Então, não tem um estudo de alternativas para avaliar se aquela alternativa, de fato, é a melhor ou não. Nós fizemos um levantamento aqui com relação ao custo de elaboração do EVTEA frente ao custo do investimento de uma obra. Isso com a nossa carteira de projetos hoje na Caixa. Então, nós temos ali uma curva, ela começa, quanto menor o CAPEX, maior a incidência, maior o percentual de custo de elaboração desses estudos em relação ao CAPEX. Então, ali, a partir de R$200 milhões, que seriam as obras de grande vulto pela nova lei de licitações ou pela lei de licitações atuais, nós temos aí um percentual de 2% a 3% do valor de investimento.
2 a 3% do valor do investimento é um valor razoável. Eu entendo que não é nada tão elevado se considerar um EVTE completo, né? Um EVTE que, de fato, dê todo o subsídio para um avanço, aí, tanto numa construção quanto numa concessão, uma PPP. Então, o custo, a partir das obras de grande vulto, que é o que justifica, de fato, né, um bom estudo, que menos do que isso ele começa a ficar mais caro, né, começa a ficar muito caro. Então, financeiro talvez não seja o problema. Aparentemente não é o problema. Até porque, se você pegar os repasses do Orçamento Geral da União, né, quando a gente fala em PAC, quando a gente fala em não PAC, em geral, eles permitem e prevêem até 5% do valor do repasse para estudos, projetos, para toda essa parte preliminar à execução da licitação e execução da obra. Então, o recurso para isso existe, né? O recurso está disponível. O problema, será que é o prazo para a execução? E aí vem outra questão que o Mariano bem disse, que é a urgência dos mandatos, né? Esse ano, por exemplo, que é um ano eleitoral, um ano extremamente crítico. A gente não consegue, o que nós não conseguimos até agora, a gente não consegue mais. De fato, o prazo é um problema, tá, pessoal? Um bom EVTEA, pela nossa experiência, ele leva de 5 a 18 meses para ser elaborado. Então, quando você fala numa obra de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, leva de 1 ano a 1 ano e meio para ter um estudo que, de fato, dê todo o respaldo e todo o subsídio para uma tomada de decisão e para avançar um processo de contratação, seja ele uma licitação para operacionalização ou seja apenas a execução de obra. Então, o prazo hoje ainda é muito longo. Dada a urgência dos mandatos de 4 anos, dadas as urgências políticas, na verdade não são 4 anos, são 2 mais 2, né? O que torna ainda mais urgente. Então, você consome praticamente metade do seu mandato elaborando o projeto e vai entregar para o próximo governante fazer a obra, né? Então, isso é um problema, sim, de fato, hoje, para ter bons projetos com muita qualidade. Os aspectos relevantes e a importância do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, a questão de atratividade para o mercado, né, a garantibilidade, a garantia da financiabilidade. Então, o mercado ele tem segurança. Um projeto que passou por todas as fases de estudo, passou por todas as fases previstas para uma PPP e concessão, passou pela validação dos tribunais de contas, né, os tribunais de contas avaliam os editais. Então, o mercado tem segurança que aquele projeto ele vai conseguir financiar. Ele consegue um project finance, ele consegue uma operação de longo prazo, com recurso, com fundo subsidiado, como é o caso do FGTS. Então, existe uma garantia de financiabilidade. A sustentabilidade financeira do projeto está ligada muito a isso, e isso é um problema, né? Isso é um problema não só para a concessão em PPP, mas eu vou voltar para o caso do BRT, que virou BRS, que virou VLT e que não saiu do papel, né? Porque chega um momento, a prefeitura tem uma ideia, o governo tem uma ideia de executar uma obra de mobilidade com dezenas, centenas de interferências, né? Interferências de questões ambientais, titularidade de área, interferências que alteram e interferem demais no custo do empreendimento. Isso aí inviabiliza a execução. Ou, para ter a execução daquele eixo de mobilidade, você não consegue ter a demanda que você previa originalmente. Então, você não tem um volume de passageiros para manter aquela operação sustentável, né, para você colocar uma concessionária ali depois. E aí o que acontece? Você tem uma tarifa alta técnica, tem um valor de subsídio que o Estado, o município paga aí anualmente para manter aquele processo. Ou seja, fica totalmente inviável. A capacidade e a estrutura do ente público, né? Então, no estudo de viabilidade técnica, inclusive, a estrutura e a capacidade do ente público pode ser avaliada, e é interessante que seja avaliada para que ele esteja estruturado para tocar um grande empreendimento ou uma grande concessão, uma grande PPP. Definição de encargos, indicadores e desempenhos, no caso das PPPs, necessidade de alteração legislativa para dar segurança também ao privado, e matriz de riscos, com alocação de riscos adequada, é importante, é fundamental, principalmente para as obras de alta demanda e de grande valor, de grande vulto. Falando de concessões e PPPs na Caixa, nós temos uma carteira hoje de 75 projetos, a nossa expectativa é chegar em 100 projetos até o final do ano. Ela é principalmente de iluminação pública. Então, na iluminação pública, a gente está naquele primeiro quadrante ali dos EVTEAs, né? O estudo ele é muito alto e o investimento é baixo,
mas também ele está na questão do menor prazo. Então, o EVTE de iluminação pública não leva 5 meses para ficar pronto, nem isso, né? Temos também projetos de habitação social, de locação social. Município de Recife, município de Campo Grande, é um projeto bastante inovador, bastante interessante. O de Recife deve ir a leilão agora, final de julho, agosto, provavelmente. É um projeto municipal com mais de 1.000 unidades, é bastante interessante. Saneamento, aí nós estamos falando de água, esgoto e resíduos, né? Então, os projetos de concessão de resíduos sólidos, concessão comum de resíduos sólidos, que existem hoje com consórcios, foram estruturados pela Caixa. Nós temos aí Convale, nós temos Comares, que foram consórcios aí em Minas e no Ceará, que foram estruturados pela Caixa. A questão de unidades socioeducativas, nós temos ali 98% de sucesso no leilão, né? Esses 2% é relativo a um socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Não sei se temos algum colega aqui de Minas Gerais, mas o processo socioeducativo, eu não vou falar que são as antigas FEBEMs, mas é algo parecido com as antigas FEBEMs do Estado de São Paulo, mas com uma ideia muito mais moderna, muito mais interessante de ressocialização, de capacitação e recuperação das pessoas, né, das pessoas que estão internadas, mas em função do caráter inovador, né, esse projeto foi estruturado em parceria com as nações, com a UNOPS, órgão da ONU, né, das Nações Unidas, mas ele não teve proposta, deu deserto, está agora em revisão, tem um novo Microsoft com as empresas, né, interessadas, as empresas que atuam no mercado, para ser revisado. E também educação infantil, nós estamos hoje com um projeto em Santa Catarina, não sei se temos alguém de Santa Catarina, é o consórcio Sinanfre, na região de Balneário, Luiz Alves, são aqueles municípios, é um processo de educação infantil e creches. E temos hoje um chamamento público aberto, feito entre a Caixa, a FNDE e MEC, junto com a Secretaria de Parcerias do Governo Federal, PPI da Casa Civil, um chamamento público para creches e equipamentos de educação infantil, para municípios acima de 100.000 habitantes e arranjos municipais que totalizem mais de 100.000 habitantes. Então, é um projeto de parceria público-privada para unidades de ensino infantil, sem a bata, digamos assim, pedagógica. Então, a gente está falando da parte de construção, manutenção, equipagem das escolas, mas sem a parte pedagógica, continua 100% por parte do município. Tá? No nosso Orçamento Geral da União, nosso OGU, nós temos hoje uma carteira de 77 bilhões de reais de investimento, com mais de 21.000 operações contratadas. Então, esses são os contratos de repasse que estão ali nos 4.600 municípios. A Caixa tem capilaridade e atende os 5.570 municípios. Hoje, a nossa carteira ativa de contratos de repasse ela está em 4.620. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia são os estados com maior quantidade de contratos, e aí o Distrito Federal e Roraima são os com menos contratos. Não basta ter uma carteira ativa, o nosso objetivo é encerrar essas operações com entrega, com funcionalidade, com prestação de contas final aprovada. E nós alcançamos, em 2023, na verdade, nos últimos 12 meses, 5 bilhões de reais de repasse com obras finalizadas, 5,82 bilhões de investimento, quase 5.000 operações. A nossa meta esse ano de conclusão é de 7.300 operações de repasse. Então, é meta e é meta de fato, tá, pessoal? É meta que as equipes de filial, nós estamos aqui com a Fábia, tudo bem, Fábia? Aqui da filial de Teresina, e ela sabe que a gente tem uma meta para encerrar com funcionalidade as operações, dando suporte para os municípios para entregarem os empreendimentos à população. PAC é com a Caixa, estou até com um broche aqui do PAC é com a Caixa. O novo PAC, né, tanto o PAC passado quanto o novo PAC, hoje nós temos aí uma expectativa, neste ano ainda, de contratação de 35 bilhões de reais em operações de repasse do novo PAC. Aqui a gente está falando no FNDE. FNDE são 1.863 operações. O FNDE não operacionalizava com a Caixa. A partir desse ano ele operacionalizará. Nós atuamos na revisão dos projetos padronizados do FNDE, na atualização, revisão dos orçamentos e na disponibilização desses projetos para a Prefeitura.
Então, teve também uma revisão do Decreto 7983/2013, que trata da orçamentação de obras com recursos federais, com repasses federais, considerando esses projetos padronizados. A ideia é que a Prefeitura tenha acesso a esses projetos que foram qualificados, os projetos da saúde, por exemplo, de maternidades e policlínicas, eles estão de acordo com as últimas resoluções da Vigilância Sanitária, da Anvisa, do Ministério da Saúde. A ideia é que a Prefeitura pegue esses projetos e faça as adaptações para a implantação. Então, a parte de sondagem, a parte de locação, as aprovações nos órgãos bombeiro, nos órgãos locais, na própria Vigilância Sanitária do Estado, a aprovação na concessionária local de energia, da instalação da ligação de energia, do padrão de energia ou da subestação. Então, essas adaptações ficam por conta dos entes públicos. O projeto em si, né, o projeto principal, digamos assim, ele está pronto para a implantação. Isso em termos de FNDE, escolas por tempo integral e creches, isso para maternidades e policlínicas do Ministério da Saúde, isso para centros esportivos do esporte, isso para os CELs da cultura e também para os convívios do Ministério da Justiça, que ainda não foram anunciados. Aonde é que nós não temos os projetos padronizados? São naqueles que nós precisamos dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que são os projetos, as seleções do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades anunciou, por enquanto, abastecimento de água rural, são projetos pequenos, pulverizados, e também a parte de contenção de encostas e a parte de urbanização de assentamentos precários, que a gente sabe que são projetos, cada um é uma realidade, e não tem como padronizar, e são de difícil execução e elaboração, principalmente contenção de encostas. Os dois, né, são áreas aí vulneráveis, áreas que têm ali um poder paralelo, e tudo é difícil, desde a elaboração do projeto até o acompanhamento e execução das obras. Também o Ministério das Cidades vai anunciar mobilidade, e neste ano, para a mobilidade de alta demanda, né, transporte sobre trilhos, os BRTs, metrô, VLT, ele está exigindo para a contratação a apresentação de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Tá? Então, este ano, o PAC, mobilidade de alta demanda, depende de um estudo prévio de viabilidade técnica. As obras de grande valor, acima de 200 milhões, também tem que ter um estudo de concepção, aí não é exatamente um estudo de viabilidade técnica, um estudo de concepção e um estudo de alternativas, previamente à contratação. Isso para tentar minimizar aqueles contratos que são assinados e que não avançam, que não evoluem. Ok? Expectativa 35 bi, aqui eu estou falando só de Orçamento Geral da União, só de OGU. Nós temos mais o Fundo de Garantia, também FGTS, que é um outro orçamento bastante significativo, que a gente está discutindo para operacionalizar troca de frota, questão de mobilidade também, tem até encosta e drenagem dentro de financiamento do PAC FGTS. É isso. Obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição.